Ok. Bom dia, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal, nessa nossa última semana. Conforme eu já havia avisado a líder, dentro daquilo que nos resta ver, dentro daquilo que nos resta ver de matéria, eu optei por vermos dois temas que são temas mais importantes. Que temas são esses? São ação penal e causas extintivas de punibilidade. Tranquilo? Eu vou projetar aqui para vocês o slide e eu vou dar aula a partir do que eu for exibindo aí para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, gente. Olha só. Deixa eu ver aqui. Permitir isso. Vamos lá. Ação penal. Gente, a ação penal, ele é um tema que vocês vão ver aqui agora. E essa aula nós vamos fazê-la um pouquinho mais acelerada. Como eu estou aqui nos slides, quem quiser fazer qualquer questionamento, faça aí pelo áudio, por favor. A ação penal é um tema que vocês vão ver aqui em direito penal, ainda que brevemente, e também vão ver em processo penal. Direito penal e processo penal, todos dois tratam do tema ação penal. A ação, quando se fala em ação, seja ação penal, ação civil, ação de qualquer natureza, o que é a ação? A ação é o instrumento pelo qual nós, jurisdicionados, que somos chamados jurisdicionados, os cidadãos, é o instrumento pelo qual nós provocamos o Estado para que ele nos preste a jurisdição. A ação é o instrumento pelo qual nós provocamos o Estado juiz, o Estado juiz é um instrumento pelo qual nós provocamos o Estado para que ele nos dê a jurisdição, para que ele nos preste a jurisdição. Nós sabemos que no direito penal, você apresenta ao juiz um caso concreto que é constitutivo de crime, é uma conduta prevista em lei como crime, você vai apresentar este caso concreto para o juiz, e o juiz, você apresenta este caso concreto por meio de uma ação, e o juiz inicia o processo, a partir da propositura da ação, o juiz inicia o processo, e dentro do processo, ele te dá essa prestação jurisdicional, que no direito penal, qual é o propósito da ação penal? O propósito da ação penal é que nós tenhamos uma prestação, é que nós tenhamos a condenação. Essa é a ideia, é a aplicação do direito penal ao caso concreto. Pois bem, a ação penal, ela se divide, num primeiro momento, em duas modalidades. Nós temos a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. O que é a ação penal pública? Quem é o principal autor, principal ator no processo penal? O principal ator no processo penal, óbvio, quem decide é o juiz. Porém, aquele que provoca, o principal órgão que provoca o juiz é o Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça, se nós estivermos falando de ação penal privada, ação penal pública, perdão, ou o procurador da República. Se nós tivermos da ação penal pública na justiça estadual, é o promotor de justiça. Se nós estivermos falando de justiça federal, tem alguns crimes que são de competência da Justiça Federal, como o tráfico internacional, a transmissão de a pedofilia, né? A pedofilia não o abuso sexual, mas a transmissão de imagens, arquivos de pornografia infantil, enfim, existem alguns crimes que são de competência da Justiça Federal. Nestes crimes, quem propõe a ação, sendo ela ação penal pública, é o Procurador da República.
Se nós estivermos falando de crime de competência da justiça estadual, como, por exemplo, homicídio, estupro, quem propõe a ação também é o Ministério Público, porém é o Ministério Público Estadual. Quem o propõe? O promotor de justiça. Tranquilo? Essa é a ação penal pública. Pois bem, como a ação penal pública e a ação penal privada são regulamentadas no Código Penal? Vamos lá. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. O que quer isso dizer, gente? Via de regra, toda ação penal é pública. Via de regra, a imensa maioria dos crimes, o processo e julgamento, o início do processo, na imensa maioria dos crimes, se dá por ação proposta pelo Ministério Público, seja estadual, seja federal. Quem inicia a ação penal, na imensa maioria dos casos, é o Ministério Público. Na imensa maioria dos crimes, dos delitos, é o Ministério Público. Tanto é que consta, como consta aí do artigo 100, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, ou seja, a regra é que a ação penal seja pública, a regra é que a ação penal seja proposta pelo Ministério Público, mais uma vez, estadual ou federal, a depender do crime. Beleza? Parágrafo 1º. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, como disse para vocês, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 1º, mais uma vez, a ação penal é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Olha só, gente, nós vamos ver que nós temos uma primeira definição, uma primeira classificação, ação penal pública, Ministério Público. Ação penal privada é o próprio ofendido. Quem é o ofendido? O ofendido é a vítima, é a própria vítima quem propõe a ação. O parágrafo 1º, ele já nos indica que nós temos uma subdivisão na ação penal pública, como nós vamos ver aqui na sequência. Nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. A ação penal pública incondicionada é aquela que é promovida pelo Ministério Público, independentemente dele ser provocado, seja pelo ofendido. Como é que ele é provocado? Ele é provocado pelo ofendido por meio de uma representação. O ofendido vai lá e representa, fala: promotor de justiça, eu quero que esta pessoa seja processada. Nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada. Ou então, pode ser ainda condicionada à requisição do ministro da Justiça. Determinados crimes, para que possa haver o processo e julgamento deles, o ministro da Justiça tem que requisitar o Ministério Público. Então, nós temos duas modalidades de ação penal pública. Nós temos a incondicionada, que é aquela que independe da representação ou requisição, e nós temos a condicionada, que é aquela que depende de representação ou requisição. Logo mais à frente eu vou trazer exemplos para vocês. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Olha só, gente, vocês lembram que nós fizemos um trabalho a respeito de denúncia. Nós fizemos uma denúncia. O que acontece? A denúncia, ela é a peça inicial de uma ação penal pública. Vocês lembram que, ao final, quem assinava eram promotores de justiça? Eu disse para vocês se passarem por promotores de justiça. A denúncia, ela é a peça inicial por meio da qual se inicia uma ação penal pública. O que o parágrafo 2º está nos dizendo é que a ação penal de iniciativa privada, ela é promovida mediante queixa do ofendido, ou seja, se o crime é um crime cujo processo se inicia, é um crime cujo processo
de ação penal privada, neste caso, a primeira peça que vai vir no processo não é a denúncia. A primeira peça que vai vir no processo é a queixa. A primeira peça que vai vir no processo é a queixa. É por meio dela, por meio da queixa, que nós iniciaremos uma ação penal privada. Tranquilo? Parágrafo 3º. Ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Olha só, gente. A ação penal, como eu disse para vocês, a regra é que para todos os crimes a ação penal seja pública. Esta é a regra. Apenas alguns poucos delitos, o processo de julgamento deles se dá por meio de ação penal privada. A regra é que o processo seja mediante ação penal pública. Pois bem, ocorre que, em direito, tudo tem prazo, tudo funciona no prazo. Se o Ministério Público não propor a ação no prazo estabelecido legalmente, e neste momento nem interessa o prazo para vocês, se vocês vão ver quando forem estudar processo penal, mas se o Ministério Público não intentar a ação, não propor a ação no prazo estabelecido em lei, a vítima pode propor uma ação penal privada no lugar do Ministério Público, que é a chamada de ação penal privada subsidiária da pública. Essa modalidade de ação penal privada é chamada de ação penal privada subsidiária da pública. Olha só, vamos a um exemplo prático aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem. Suponhamos que nós estejamos aí diante de um crime de latrocínio. Nós estamos diante de um crime de latrocínio. Ação penal pública, incondicionada. O Ministério Público pode atuar independentemente de provocação da vítima, que é o ofendido referido aqui. O ofendido, o ofendido aqui é a vítima. Então, pode atuar independentemente de manifestação da vítima. Pois bem, neste crime de latrocínio, suponhamos que concluiu-se a investigação, foi encaminhado o inquérito policial para o Ministério Público, só que o Ministério Público ele não propôs a ação. Ele não propôs a ação, nem se manifestou pelo arquivamento. Se o Ministério Público não propõe ação, se ele deixa transcorrer o prazo estabelecido na lei processual, como eu disse, vocês vão estudar isso em processo penal, se ele deixar escoar o prazo previsto em lei para ele, sem propor a ação, a vítima do latrocínio, ou aí no caso o latrocínio consumado, nós temos a morte, né? Mas os familiares do latrocínio, os familiares da vítima do latrocínio, eles poderão propor a ação, uma ação penal privada. Essa ação penal privada é chamada de ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, ela está no lugar de uma ação penal pública. Por quê? Porque o Ministério Público deixou passar o prazo. Agora vejam vocês, o Ministério Público ele é independente, e ele é o titular da ação penal pública. Quando nós falamos da possibilidade da propositura da ação penal privada subsidiária da pública, é quando o Ministério Público não faz nada, é quando ele deixa transcorrer o prazo, sem propor a ação. Se ao invés de deixar transcorrer o prazo sem propor a ação, se o Ministério Público se manifestar pelo arquivamento, do inquérito policial, neste caso,
Neste caso, ele não ficou inerte. Neste caso, ele exerceu o direito dele de conduzir a ação penal. Se o Ministério Público se manifestou no entender dele, ele falou: olha, o inquérito aqui ele trata de um crime de latrocínio, porém, eu, promotor de justiça, que sou o titular da ação penal pública, eu entendo que aqui não tem crime, ou então eu entendo que as provas estão muito fracas. Eu vou manifestar aqui pelo arquivamento da investigação. Neste caso, a vítima, os familiares da vítima de latrocínio, ou se tratar de um crime de roubo, a vítima do crime de roubo, eles não podem propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque o Ministério Público não ficou quieto, o Ministério Público não ficou inerte, ele se manifestou. Tranquilo? Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, e o parágrafo 4º se refere à ação penal privada, na medida em que, olha aqui, ele fala em queixa, como eu disse para vocês, denúncia é a peça inicial da ação penal pública. A peça inicial da ação penal privada é a queixa. Se nós estivermos falando de um crime cujo processo e julgamento se dá por meio de ação penal privada, quem tem a titularidade para a propositura da queixa, via de regra, é a vítima, é o ofendido. É chamado aqui de ofendido, né? Ofendido ou vítima. Se a vítima, caso a vítima morra, ou seja declarado ausente por decisão judicial, a vítima simplesmente sumiu, isso declarado judicialmente, a queixa poderá ser proposta pelo seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tranquilo? Olha só, gente, e aqui nessa classificação doutrinária, nós temos o
Estão me ouvindo, gente? A porcaria da internet caiu aqui. Vocês se recordam agora que eu vi aqui onde a internet parou, se recordam onde eu parei? Eu acho que estava ainda no conceito de ação penal pública. Conceito de ação penal pública, ok. Vamos lá. Conforme eu havia dito para vocês, na ação penal pública, já adiantei quando falei dos artigos, na ação penal pública ela é aquela em que é promovida pelo Ministério Público. Quem promove a ação penal pública é o Ministério Público. Essa é a principal característica da ação penal pública. Ele promove por meio da denúncia, foi aquela peça que nós já fizemos durante os trabalhos nossos aí. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver se eu localizo aqui de novo apresentar uma janela. Isso. Aqui. Vendo os slides aí? Estão vendo aí, gente? Ok. Ok. Então, é aquela que é promovida pelo Ministério Público. Como disse para vocês, incondicionada é quando o MP independe da vontade da vítima. Em alguns crimes, quando vocês forem estudar crimes em espécie, vocês vão ver, por exemplo, que o crime de roubo independe da vontade da vítima, ver ou não o autor processado, e condicionada é aquela que depende da vontade da vítima. Essa manifestação da vítima chama-se representação. Nós vamos ver que alguns crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, alguns crimes se procede mediante representação. A vítima só é processada, o autor só é processado, o autor do crime, né? Ele só é processado se a vítima se manifestar para que o Ministério Público proponha ação, e ela se manifesta por meio da representação. Alguns crimes contra a honra também, nós vamos ver no exemplo aqui logo na sequência. Nós temos ainda os crimes que são condicionados à requisição do Ministério Público. Requisição. Neste caso, a peça, a peça por meio da qual o ministro da Justiça se manifesta é chamado de requisição. A vítima representa o ministro da Justiça, ele requisita. Beleza? A ação penal pública ela apresenta alguns princípios. Quais são esses princípios? Primeiro deles, obrigatoriedade. O promotor de justiça disse que ele tem o poder-dever de propor a ação penal pública. Poder-dever. Por que ele tem o poder? Porque ele é o único que pode propor uma ação penal pública. E por que ele tem o dever? Ele tem o dever porque ele não tem a disponibilidade entre propor ou não propor a ação. Se ele estiver diante de um caso concreto em que tenha prova da materialidade, indícios de autoria, se ele está diante de um homicídio, por exemplo, ele não tem a faculdade de vou propor a ação ou não vou propor a ação. Não. Se ele tiver prova de materialidade, ou seja, prova de ocorrência do crime, e se tiver indícios de autoria, ele tem a obrigatoriedade de propor a ação. Por isso que se diz que na ação penal o princípio é da obrigatoriedade. Oficialidade. Oficialidade. O órgão que promove a ação penal pública é um órgão oficial. Por isso que se fala em oficialidade. Quem promove a ação penal pública é o Ministério Público. Mais uma vez, Ministério Público Estadual, se estivermos falando de crime de competência estadual, Ministério Público Federal, se nós estivermos falando de crime de competência federal. Princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Uma vez
uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público ele não pode desistir da ação. Se ele iniciou o processo e ele inicia por meio de uma denúncia, se ele iniciou o processo, ele não pode desistir da ação. Por isso que se fala em princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. Isso, aqui. Princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Se nós temos, e nós estudamos isso, nós estudamos concurso de pessoas, foi o primeiro tema que nós estudamos. Se nós temos um crime, se nós temos um delito que foi cometido em concurso de pessoas, o Ministério Público ele não tem a possibilidade de propor ação contra apenas um dos autores, coautores, ou contra o autor e deixar o partícipe sem ser processado, ou se for coautoria, ele não pode propor ação contra apenas um dos autores. Em razão do princípio da indivisibilidade, a ação tem que ser proposta contra todos os autores do crime, sendo o crime cometido em concurso de pessoas. Beleza? Princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. A ação penal, ela necessariamente tem que ser proposta contra quem cometeu o delito. Ela não pode ser proposta em face de outra pessoa e não aquela que cometeu o delito. A ação, ela necessariamente tem que ser proposta em face daquela pessoa que cometeu o delito. Tranquilo? Ação penal privada, gente. Ação penal privada, como eu disse, é aquela que é proposta pela vítima, é aquela que é proposta, a lei fala, pelo ofendido. O ofendido que a lei fala é a vítima. A ação penal privada é aquela proposta pela vítima. E ela propõe por meio da queixa. Vocês lembram que quando nós falamos de ação penal pública, nós fizemos o trabalho em sala, nós fizemos uma denúncia. Denúncia é a peça inicial da ação penal pública. Queixa é a peça inicial da ação penal privada. Por isso que é errado, e nós, da área do direito, não podemos dizer que a pessoa foi ali, vou dar queixa na polícia. Não, você não vai dar queixa na polícia. Queixa é a ação, é a peça inicial de uma ação penal privada. Tranquilo? Você vai na polícia fazer o registro de uma ocorrência, apresentar uma notícia-crime, mas queixa não. Queixa é a peça inicial da ação penal privada. Pois bem, olha lá. Nós temos 3 espécies de ação penal privada. Nós temos a ação penal privada propriamente dita, que é aquela em que o próprio crime prevê, na descrição do tipo, já prevê que ela tem que ser intentada mediante queixa. Nós vamos ver exemplos aqui logo à frente. Nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela em que o crime, via de regra, o processo e julgamento dele se dá por meio de uma ação penal pública. Porém, o Ministério Público não cumpriu o prazo, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo que ele tem para propor ação sem propor ação. Em razão disso, a vítima foi lá e apresentou uma ação penal privada no lugar de uma ação penal pública, por isso que se fala em privada subsidiária da pública. E nós temos a terceira modalidade de ação penal privada, que é a ação penal privada personalíssima. O que é a ação penal privada personalíssima? Lembra que nós falamos aqui agora, ó, no parágrafo 4º, o que diz o parágrafo 4º do artigo 100?
No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nós temos que, com a morte da vítima, o direito de queixa ou de prosseguir em uma ação que já foi proposta, ele é transferido para os parentes, nesta ordem aí, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pois bem, na ação penal privada personalíssima, a ação penal privada personalíssima é aquela em que esse direito ele não se transfere. A ação penal privada personalíssima é uma exceção ao parágrafo 4º do artigo 100. Ao parágrafo 4º do artigo 100. Vamos lá ao artigo 236, ele é o exemplo que nós temos de ação penal privada personalíssima. Vamos nele aqui. Vocês vão ver que é o crime para fraude em contrair matrimônio. A vergonha tamanha que somente a pessoa pode entrar com a ação. E se ela falecer, outro não pode entrar em seu lugar. Vamos lá, ó. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Isso aqui, quando vocês forem estudar os crimes contra o casamento, vocês vão ver exatamente em que consiste essa conduta. Mas o que vocês têm que saber é, quando há algum erro, quando há, por parte de um dos contraentes, por parte de uma das pessoas que está casando, quando ela oculta do outro um erro, ou conduz o outro a erro, ou oculta dele um impedimento que impossibilite de contrair o matrimônio, neste caso, a única pessoa que pode responsabilizar este contraente que enganou, que omitiu um erro, que induziu em erro ou omitiu o impedimento, a única pessoa que pode processá-lo é aquele que foi enganado. Ou seja, se este que foi enganado, na hora que descobriu o engano, vamos pensar numa hipótese aqui maluca, suponhamos que este que foi enganado, foi induzido a erro, foi enganado, lhe foi omitido algum impedimento. Se na hora que ele descobre o erro ou descobre o impedimento, ele tem um ataque de nervos, suicida, por exemplo, os seus parentes não poderão propor a ação no seu lugar. Essa é uma ação penal privada personalíssima. Correto? Na ação penal privada propriamente dita, em caso de ausência, conforme nós vimos no parágrafo 4º, em caso de ausência, um parente pode propor ação no lugar, desde que seja naquela ordem lá estabelecida. Beleza, gente? Vamos lá. Cadê? Aqui, isso. Vamos lá. Ação penal privada, os princípios, gente. Aqui, nós temos alguns princípios próprios que são da ação penal privada. Quais são eles? Princípio da oportunidade. Por que oportunidade? Porque aqui está na mão da vítima, que a lei chama de ofendido, está na mão da vítima, do ofendido, propor ou não propor a ação. Por isso que se fala em princípio da oportunidade. Enquanto na ação penal pública o princípio é da obrigatoriedade, ou seja, a pessoa tem a obrigação de propor a ação,
o Ministério Público tem a obrigação de propor ação. Se o Ministério Público estiver diante de uma situação fática, em que constitui essa situação fática, constitui crime, e se ele estiver diante de um mínimo de prova de materialidade, e se estiver diante de prova de indícios de autoria, ele tem a obrigação de propor ação penal pública. Por isso que se fala em princípio da obrigatoriedade. Aqui na ação penal privada, como a ofensa diz respeito mais à pessoa da vítima do que à própria sociedade, nós acabamos de falar aí no caso do induzimento, né, do induzimento a erro ou omissão de impedimento lá do casamento, diz respeito muito mais à pessoa da vítima do que à sociedade. Neste caso, o princípio é da oportunidade e não da obrigatoriedade. Está na mão da pessoa. Mesmo que esteja ali provas evidentes da ocorrência do crime de quem é seu autor, se a vítima, se o ofendido não quiser propor ação, ele pode não propor. Princípio da disponibilidade. Mesmo iniciada a ação penal privada, a vítima pode, no curso, aquele que propôs a ação, a vítima, o ofendido, que propõe por meio da queixa, ela pode, no curso da ação penal, desistir do prosseguimento da ação. Por isso que se fala em princípio da disponibilidade. Vejam lá, enquanto na ação penal privada o princípio é na ação penal pública, perdão, o princípio é da indisponibilidade, ou seja, uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir dela. Agora, é importante a gente dizer aqui o seguinte, gente, por mais que o Ministério Público não possa desistir da ação, ele não está obrigado a pedir a condenação. Em razão do princípio da indisponibilidade, ele não pode desistir da ação proposta. Porém, ele não está obrigado a pedir a condenação. No processo, nós temos graus, nós trabalhamos com graus de certeza. Olha só, no final da investigação, o delegado de polícia, para indiciar uma pessoa, ele precisa de um determinado grau de certeza. O Ministério Público, para propor a ação por meio da denúncia, ele precisa de um grau de certeza maior, e o juiz, na hora de condenar, precisa de um grau de certeza, no entender dele, um grau de certeza absoluto para condenar. Nada impede que o Ministério Público, ao propor a ação, por meio da denúncia, ele entenda que sim, tem prova de materialidade, indícios de autoria aqui. Está ótimo. Tem elemento suficiente para propor a ação. Uma vez proposta a ação, em razão do princípio da indisponibilidade, ele não vai poder desistir da ação, ele não pode abandonar a ação. Porém, nada impede que, passada a instrução processual, depois de transcorrer todo o processo, no último momento dele manifestar, que é por meio das alegações finais, neste último momento, ele vira e fala, ó, doutor, juiz, por mais que eu tenha proposta a ação, por mais que eu tenha iniciado a ação por meio de uma denúncia, com base na investigação do inquérito policial, depois do transcurso de todo o processo aqui, eu vi que, na verdade, a pessoa não é a responsável. Então, eu estou pedindo a absolvição dela. Nada impede que o Ministério Público, que propôs a ação por meio da denúncia, ao final do processo, peça a absolvição do réu. Ainda, ele está respeitando o princípio da indisponibilidade. Ele está respeitando o princípio da indisponibilidade. Ele não está desistindo da ação. Ele simplesmente está se manifestando pela absolvição. Desistir da ação é se manifestar no sentido de que não quer que ela tenha sequência. Você não entra no mérito se a pessoa é culpada ou inocente. Na ação penal privada, a vítima, o ofendido, que a promove por meio de queixa, ele pode desistir da ação, simplesmente se manifestar, olha, eu não quero mais que esse processo prossiga. Ele não está desistindo, ele não está se manifestando pela absolvição.
Quando a ação penal é pública, o Ministério Público ele não pode simplesmente se manifestar no processo e falar, olha, eu estou desistindo da ação. Por quê? Porque na ação penal pública o princípio é da indisponibilidade. Beleza? Vamos lá a exemplos. Vamos a exemplos. Crimes de ação penal pública. Crime de ação penal pública. Crimes de homicídio, roubo, sequestro. Estes são crimes, vejam vocês, que atingem a vítima, óbvio que atinge. Porém, além da vítima, atingem a sociedade. E a sociedade, esse é o sentido da ação penal ser pública. E a sociedade tem interesse em que homicídios não ocorram, roubos não ocorram, sequestros não ocorram. Em função disso, quando nós estamos diante de crimes desta natureza, o Ministério Público ele pode atuar, ele pode propor ação, independentemente de manifestação da vítima. É crime de ação penal pública incondicionada. Nós temos, por outro lado, crimes contra a honra. Nós temos, e vocês vão estudar, calúnia, injúria e difamação, são as 3 modalidades de crime contra a honra. Nos crimes contra a honra, a ação penal se procede mediante queixa. Trata-se, portanto, de crime de ação penal privada. Beleza? Quem vai nos dizer se o crime é de ação penal pública ou de ação penal privada é o próprio tipo, é a própria descrição da conduta delitiva. Vamos aos exemplos aqui que vocês vão ver. O artigo 145, ele se refere aos crimes, ele diz respeito aos crimes contra a honra. Vamos lá no artigo 145. Aqui. Vamos lá. Artigo 145. O artigo 145, ele se refere aos crimes contra a honra. Ok. Olha lá, nós temos os crimes contra a honra, estão nos artigos 138, 139. 138 trata da calúnia, o 139 trata da difamação e o 140 trata da injúria. E aí o artigo 145 ele estabelece, nos crimes previstos neste capítulo, se procede mediante queixa, ou seja, nos crimes de calúnia, injúria e difamação, eles são, via de regra, de ação penal privada, salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resultar em lesão corporal. Vamos lá no 140? 140 é crime de injúria. Injúria é quando você ofende a honra subjetiva da pessoa. Vocês vão estudar esses delitos em espécie. Olha lá, se na injúria, vamos no 140, parágrafo 2º, se a injúria consistir em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, então, se na ofensa à honra da pessoa, a honra subjetiva, se der por meio de violência, suponhamos aí que a pessoa tenha levado um tapa no rosto, se dessa violência no cometimento do crime de injúria resultar em lesão corporal, né, suponhamos aí que tenha sido um tapa daqueles bem arrumado, que sangrou, bateu, deu um murro no rosto da pessoa, sangrou o nariz da pessoa. Neste caso, se procede mediante queixa, salvo no caso do 140, parágrafo 2º, salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Ou seja, se resultar lesão corporal, se no cometimento do crime de injúria resultar em lesão corporal, neste caso, a ação penal deixa de ser privada e passa a ser ação penal pública. Beleza?
Por quê? Porque no cometimento do crime de injúria, houve a lesão corporal. Por isso que a ação penal deixa de ser promovida mediante queixa, deixa de ser privada e passa a ser pública. Beleza? Então, vejam vocês, gente. Nós sempre precisamos da previsão legal no crime, falando, olha, procede mediante queixa. Caso contrário, se não tiver esta previsão, como consta aqui, nos crimes previstos nesse capítulo, somente procede mediante queixa, se nós não tivermos essa previsão, o crime é de ação penal pública. O crime é de ação penal pública. Por isso que se diz que a regra é a ação penal pública. Só quando excepcionalmente vier previsto em lei, como consta aqui, somente se procede mediante queixa, somente quando excepcionalmente vier previsto em lei é que é mediante ação penal privada. Beleza? Parágrafo único ainda do 145. O caput do 145 nos traz um exemplo de ação penal privada. Os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada, e o parágrafo único, ele nos traz um exemplo de crime de ação penal privada também, porém, condicionada à requisição do ministro da Justiça. O 145 caput é condicionado à representação do ofendido. O 145, parágrafo 1º, é condicionado à requisição do ministro da Justiça. Vamos ver? Vamos voltar lá para aqui. Olha lá, parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, parágrafo único do artigo 145. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do 141, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º do artigo 140. Vamos lá. Vamos lá no artigo 141, para nos situarmos. 141, inciso 1. As penas combinadas neste capítulo, nós ainda estamos falando de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. As penas combinadas neste capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido: 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, vejam vocês, se o crime contra a honra for cometido contra o presidente da República, neste caso, em razão do disposto aí no parágrafo único do 145, a ação se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Então, vejam vocês que aqui, se o crime contra a honra for praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, qualquer dos crimes contra a honra, neste caso, nós temos uma ação penal privada, uma ação penal pública, neste caso, nós temos uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, se o ofendido for presidente ou chefe de governo estrangeiro. Nós precisamos da requisição do ministro da Justiça. Se é requisição do ministro da Justiça, então nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. O parágrafo único ainda fala que, no caso do inciso 1 do 141, se procede mediante representação. Vamos lá no inciso 1 do 141. O que diz o inciso 1? Perdão. No caso do inciso 1 do 141, é requisição do ministro da Justiça. No caso do inciso 2 do 141, é que se procede mediante representação. O que diz o inciso 2? Olha lá. Muito bem. Se o crime contra a honra for cometido contra funcionário público, em razão das suas funções, se a calúnia, injúria ou difamação for cometida contra funcionário público em razão das funções que ele exerce, ou seja, em razão do serviço público que ele presta,
Neste caso, a ação se procede mediante representação do ofendido. Ou seja, neste caso, nós estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, vejam vocês, gente, mais uma vez, para fecharmos os exemplos. Nos crimes para as vítimas em geral, se nós estivermos falando de crimes contra a honra, para as vítimas em geral, a ação penal é privada, procede-se mediante queixa. Se nós estivermos falando de crimes contra a honra, em que a vítima for o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro, a ação penal ela é pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça, está aí no parágrafo único. E se a vítima for um funcionário público e o crime contra a honra é cometido contra a vítima, contra o funcionário público, disser respeito às suas funções públicas, neste caso, a ação penal ela é pública, porém é condicionada à representação. Então, vejam vocês que o que eu trouxe aqui para vocês são modelos, são exemplos, modelos não, perdão, são exemplos de ação penal, são exemplos de ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação e requisição. Vamos lá. Ação penal no crime complexo, gente. Olha só. Essa previsão aqui, ela é muito criticada. Na verdade, ela é muito criticada. O artigo 101. Por que ele é criticado? Olha lá. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. O que o artigo 101 está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, nos crimes complexos, o que é o crime complexo? O crime complexo é aquele que é composto por duas figuras típicas. Vamos pensar no crime de roubo. No crime de roubo, nós temos a subtração, não é? Que é o crime de furto, e temos a lesão corporal, por exemplo. Se a pessoa agride para subtrair, ela cometeu o crime de roubo. E o crime de roubo ele é composto, então, por duas figuras típicas, cada uma delas constitui um delito em separado. Nós temos a subtração, que é o furto, e nós temos a agressão, aí, que constitui a lesão corporal. O roubo é a soma das duas. É subtrair para si mediante violência ou grave ameaça. Vamos ficar aqui na lesão. Tranquilo? O que o artigo 101 está falando e por que ele é criticado? Ele fala que se com relação a qualquer dos crimes que compõem o crime complexo, se com relação a qualquer deles se proceder mediante ação penal pública, se com relação a qualquer um destes crimes que compõem o crime complexo, se com relação a qualquer deles se proceder mediante ação penal pública, com relação ao crime complexo, ou seja, a junção dos dois crimes, ele também necessariamente será de ação penal pública. Por que essa previsão é criticada? Essa previsão é criticada, o artigo 101 é criticado porque ele é dispensável, porque os crimes já trazem a previsão, como nós acabamos de falar do 145, ele já estabelece, falando, olha, para este crime é mediante queixa, para este crime é mediante representação, para este crime é mediante requisição. Então, nós não temos que nos preocupar, quando a gente vê um delito, se ele é um delito complexo ou se ele não é um delito complexo. Nós não temos que nos preocupar se, sendo um delito complexo, se qualquer deles procede mediante ação penal pública. Por quê? Porque o próprio delito complexo ele já traz a previsão, caso ele proceda mediante queixa, ou mediante representação,
ou mediante requisição do ministro da Justiça, ele já traz essa previsão. Beleza? Artigo 102. Irretratabilidade da representação. Como dissemos, tem alguns crimes que são crimes de ação penal pública condicionada à representação, como a dos servidores públicos lá que a gente acabou de falar. Crime contra a honra cometido contra servidor público em razão do serviço. O que o 102 está nos dizendo? Ele está falando, olha, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Se o servidor público fez a representação em função do pedido de providências dele, nós tivemos toda a investigação policial. A investigação foi realizada por meio de um inquérito policial. Ao final deste inquérito, ele foi direcionado para o Ministério Público. O Ministério Público propõe a ação por meio da denúncia. Uma vez proposta a ação, a representação ela é irretratável, ou seja, o servidor público ele não pode ir lá, comparecer lá no Ministério Público e falar, doutor, na verdade, agora eu representei lá atrás, mas agora eu quero desistir da ação. Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque a ação penal ela é pública. O início dela é condicionado à representação. Porém, uma vez proposta a ação, não existe mais a possibilidade daquele que fez a representação, não existe mais a possibilidade dele se retratar. Tranquilo? Pois bem, gente, no que diz respeito à extinção, no que diz respeito à ação penal, estas são os tópicos que nós tínhamos que ver. Nós vamos falar ainda de extinção de punibilidade. Nós ainda vamos falar de extinção de punibilidade. Alguma dúvida aí com relação à ação penal? Algum questionamento que vocês querem fazer? Professor. Oi. Você falou que quando a ação penal pública é requisitada, o servidor não pode desistir. E o outro meio, que é por representação da vítima, ela pode desistir, não pode desistir também? Não. Na verdade, o artigo 102, olha aqui, ó. Na verdade, o artigo 102, ele fala da representação. Na verdade, ele fala da representação, ele não fala da requisição. No caso da representação, feita a representação, se a ação foi proposta por meio da denúncia, não dá mais para desistir, não. Não pode se desistir, não. Se a ação já foi proposta por meio da denúncia, não tem como desistir. Essa mesma regra aqui, sem sombra de dúvidas, essa mesma regra aqui se aplica também à requisição. Seja requisição, seja representação. Uma vez proposta a ação por meio da denúncia, requisitou ou representou para o Ministério Público. O Ministério Público propôs a ação por meio da denúncia, acabou, não tem essa não. Não tem como retratar, não tem como a vítima da ofensa voltar atrás e querer que o Ministério Público desista da ação, porque ele não vai desistir. Ele não pode desistir em razão daquele princípio que nós já tratamos aqui da ação penal privada, ação penal pública, falamos de princípios. Lembra o princípio da indisponibilidade. Uma vez proposta a ação, ele não pode desistir. Pode fazer outro questionamento aí. Era só isso mesmo? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar em extinção de punibilidade. Gente, olha só. Nós temos, vocês já estudaram isso, o crime, vocês estudaram o crime pelo conceito tripartido. Crime é fato típico, ilícito e culpável.
típico, ilícito e culpável. Típico tem que estar previsto em lei como crime, ilícito não pode estar amparado por uma causa excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, e culpável tem que ser cometido por alguém que entenda o caráter ilícito do fato e que saiba se determinar de acordo com esse entendimento. Pois bem, caso a pessoa cometa um crime e caso a pessoa venha a cometer um crime, abre-se para o Estado a possibilidade de puni-la. Por isso que se fala em punibilidade. O que é punibilidade? Punibilidade é o direito que tem o Estado de punir, é a possibilidade que tem o Estado de punir aquele que comete crime. Lógico que, para que o Estado exerça esse seu poder de punir, nós precisamos que a pessoa seja condenada, não é? A pessoa precisa ser condenada com trânsito em julgado, sentença transitada em julgado, por um crime. Ela tem que cometer um fato típico, ilícito e culpável. Em função disso, abre-se para o Estado a possibilidade de puni-la. E para a efetiva punição, nós precisamos de uma sentença transitada em julgado. Pois bem, olha só, gente. Tem determinadas situações, e o artigo 107 trata disso. Vocês viram que nós encerramos aqui no artigo 102 e já pulamos para o 107, é porque nós vamos ter que voltar no 103, 104, 105 e 106, ao longo aqui do estudo da extinção da punibilidade. Tem determinadas situações previstas em lei que fazem com que a punibilidade seja extinta. O que quer isso dizer? Por mais que a pessoa tenha cometido um fato típico, ilícito e culpável, a possibilidade de o Estado puni-la extingue-se em razão de alguma circunstância prevista em lei. Primeira e primordial causa extintiva de punibilidade é a morte do agente. Se o autor, se aquele que cometeu um crime, se ele falece, é óbvio que está extinta a sua punibilidade, não tem como ele cumprir pena. E isso se dá em função de um princípio constitucional que vocês já estudaram, que é chamado de princípio da intranscendência da pena. Conforme consta lá no artigo 5º, inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Este é o princípio da intranscendência das penas. Se uma pessoa foi condenada em razão de um roubo, foi condenada a 5 anos de prisão, se essa pessoa falece, a pena está extinta. Não existe a possibilidade de que esses 5 anos de prisão se transfira para o seu filho, se transfira para o seu irmão, em função do princípio da intranscendência das penas. Porém, como consta aí do próprio artigo 5º, 45, a obrigação de reparar o dano decorrente do crime, ele se transfere, sim, aos sucessores do autor e pode ser executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Se a pessoa cometeu um crime de homicídio, por exemplo, e ela faleceu no curso do processo, o autor do crime faleceu no curso do processo ou faleceu depois de condenado, por exemplo, foi condenado e faleceu. A pena privativa de liberdade dele vai passar para um descendente, para o irmão? Não, não vai. Porém, a obrigação de reparar o dano, suponhamos que em função deste crime de homicídio por ele cometido, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$100 mil. A obrigação de reparar o dano, ela é transferida para os sucessores. Ele transferiu um patrimônio de 300 mil, desses 300 mil vão ser tirados os 100 mil para pagar a indenização que ele deve em decorrência
do cometimento do crime. A pena não transfere. E o interessante é o seguinte, gente, não se transfere nem mesmo a pena de multa. Vocês lembram que nós temos lá nós temos a pena de multa, nós temos a pena de perdimento de bens e valores, nós temos algumas penas de natureza patrimonial, digamos assim, elas também não se transferem. A obrigação de reparar o dano se transfere. A pena de natureza pecuniária, essa não. Por ser pena, por mais que ela seja mensurável em dinheiro, ela não transfere. Beleza? Primeiro deles, então, morte do agente, causa extintiva de punibilidade. Segunda causa extintiva de punibilidade. Extingue-se a punibilidade pela anistia, graça ou indulto. Anistia, graça ou indulto. Inciso 2 do 107. Olha lá, gente. Anistia, graça e indulto são três institutos por meio dos quais se extingue a punibilidade, cada qual apresenta a sua particularidade. Vamos lá. A anistia, ela é um instituto por meio do qual se extingue a punibilidade, ele é direcionado para os crimes políticos. Depois vocês consultam lá, nós temos uma lei de 79, lei 6683, de 79, ela estabeleceu a anistia para crimes políticos. A anistia, então, ela se dá por meio de lei e ela se direciona, ela é um instituto por meio da qual se extingue a punibilidade de crimes políticos. Nós temos aqui um exemplo, que é a lei 6683. O indulto, a graça e o indulto também são institutos por meio do qual se extingue a punibilidade. A graça, ela tem a particularidade, ela é dada pelo presidente da República, tanto a graça quanto o indulto. A anistia por meio de lei. A graça e o indulto, eles são dados pelo presidente da República. A graça, ela se refere especificamente, ela é individual. É uma causa extintiva de punibilidade individual, dada para determinada pessoa, pelo presidente da República. Nós temos algumas limitações, nós temos crimes que não podem ser objeto de graça e indulto, como, por exemplo, os crimes hediondos. A lei estabelece quais crimes não podem ser objeto de graça e indulto. Então, a graça, qual é a característica? O que vocês têm que fixar com relação à graça? É uma causa extintiva de punibilidade e ela apresenta a particularidade de ser direcionada especificamente para uma determinada pessoa. E é dada pelo presidente da República, por meio de decreto. O indulto, ele também é dado pelo presidente da República, por meio de decreto. Já o indulto, ele não se direciona especificamente a uma pessoa, como no caso da graça. O indulto, ele se direciona a pessoas que se encontrem em uma mesma situação. A pessoas que se encontram em uma mesma situação. Olha lá, no ano passado nós tivemos um indulto humanitário. Todo ano nós temos indultos. No ano passado, nós tivemos um indulto humanitário, foi um decreto aqui da Presidência da República, decreto 9.706. Esse indulto humanitário aqui estabeleceu a previsão de extinção de punibilidade para pessoas, por exemplo, portadoras de doenças graves, como câncer avançado, que estejam presos, câncer avançado, várias outras doenças lá, degenerativas, foi chamado de indulto humanitário, extinguiu a punibilidade. Beleza? Nós tivemos também o indulto natalino, que é o indulto concedido no Natal, esse aqui foi no dia 23 de dezembro, para determinados crimes, determinadas pessoas que cometeram determinados crimes, determinadas pessoas, eu quero dizer, não a pessoa em si, mas o quanto se cumpriu da pena, por exemplo.
o grau de cumprimento de pena, vocês viram que a pena, nós estudamos que a pena ela é cometida, ela é cumprida de maneira progressiva, né? Então, a depender de quanto de pena se cumpriu, a depender da natureza do crime, neste caso, foi concedido o indulto natalino no final do ano. Então, o que vocês têm que saber com relação à extinção de punibilidade aqui no caso do inciso 2, anistia, graça e indulto? Anistia para crimes políticos é dado mediante lei, graça é dada pelo presidente da República para determinada pessoa, indulto é dado para as pessoas em geral, também pelo presidente da República por meio de decreto. Ano passado, como disse para vocês, todo ano nós temos decreto, ano passado, todo ano nós temos indulto. Ano passado nós tivemos 2 indultos. Tivemos o indulto humanitário, que foi em fevereiro, para pessoas que estavam com doenças aí, estavam em estado bem crítico, né? Algumas doenças degenerativas. E tivemos também o indulto natalino, final do ano, para aqueles que cometeram determinados crimes e já tivessem cumprido determinada quantidade da pena. Tranquilo? Primeira das causas, morte do agente. Segunda das causas, anistia, graça e indulto. Terceira das causas, extintivas de punibilidade. Pela retroatividade da lei que não mais considere o fato como crime. Está lá no artigo 2º do Código Penal, vocês já estudaram no semestre passado. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da pena penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E essa mesma previsão nós temos no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se nós tivermos, e aí a terceira possibilidade de extinção de punibilidade prevista no Código Penal. Se uma lei posterior deixar de considerar um fato como crime, ele não mais está extinta a punibilidade com relação a este delito, a esta conduta. Nós tínhamos, antigamente, adultério era considerado crime. Se alguém estivesse respondendo a processo por adultério, quem estava respondendo a processo por adultério, ou quem foi condenado por cometer crime de adultério, quando veio a lei que não mais considerou adultério como fato criminoso, aquele que estivesse sendo processado tem a sua punibilidade extinta, aquele que foi condenado, da mesmíssima forma, tem a sua punibilidade extinta. Então, são causas extintivas de punibilidade. Beleza? Prossigamos. Olha lá. Aqui complica um pouquinho. Extingue-se a punibilidade ainda pela prescrição, decadência ou perempção. Prescrição, decadência ou perempção. E aqui nós começamos a voltar nos artigos que nós já pulamos lá. Vamos para o 103. Prescrição, decadência e perempção são 3 institutos diferentes e todos eles dizem respeito à decorrência de prazo. Todos eles dizem respeito à decorrência de prazo. Vamos falar de cada um aqui em separado. Decadência. Decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que veio a saber quem é o autor do fato
Ou, no caso do parágrafo 3º deste artigo, do artigo deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Olha lá, gente. Para os crimes que se procede mediante queixa, uma vez descoberto quem é o autor do delito, a vítima tem 6 meses para propor a ação. Se dentro de 6 meses ela não apresentar a queixa, opera-se a decadência, que é uma causa extintiva de punibilidade. Da mesma forma, se nós não estivermos falando de uma ação penal privada, se nós estivermos falando de uma ação penal pública condicionada à representação, cometido o crime contra a vítima, se a vítima sabe quem é seu autor, ele tem 6 meses para propor, tem 6 meses para apresentar a representação ao Ministério Público. Se ele deixa passar esses 6 meses sem apresentar a representação, mais uma vez, opera-se a decadência. Opera-se a decadência. E está extinta a punibilidade. Nós temos ainda a terceira possibilidade de decadência. Qual é a terceira possibilidade de decadência? No caso de ação penal privada subsidiária da pública, lembra que existe essa modalidade, que é quando o promotor não propõe a ação no prazo estabelecido pela lei processual. Transcorreu o prazo e o promotor não propôs a ação penal, uma vez transcorrido este prazo, ao final do prazo se inicia o prazo de 6 meses para que a vítima proponha uma ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que se propõe por meio de queixa. Se a vítima deixar transcorrer esses 6 meses, que é contado a partir do encerramento do prazo para que o Ministério Público proponha a ação, passados esses 6 meses, também há decadência do direito de queixa. Então, essas são as 3 possibilidades de decadência. Vocês vejam que é um instituto relacionado ao transcurso do prazo. Deixar transcorrer o prazo sem tomar providência. Beleza? Mas como consta do inciso 4, ele não fala apenas de decadência, ele fala também de perempção. A perempção, ela é prevista lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. Como consta lá no artigo 60? Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. 1. Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Olha lá, gente. A decadência, ela se refere ao direito de queixa, ao direito de representação, e ela diz respeito à propositura, a primeira fase, a fase inicial, a apresentação da queixa, a apresentação da representação, a fase inicial. A perempção é diferente. A perempção, ela também se refere a transcurso de prazo. Porém, a perempção, ela se opera quando a ação já foi proposta. Olha lá. E a perempção, ela se refere exclusivamente à ação penal privada. Na decadência, nós temos a vítima, o ofendido, ele decai do direito de queixa, ação penal privada, ele decai do direito de representação, ação penal pública condicionada à representação, e ele decai do direito de queixa na ação penal privada subsidiária da pública. A perempção não, ela se refere apenas à ação penal privada. Olha como consta aí do artigo 60 do Código de Processo Penal. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação quando, 1. Quando iniciada esta, o
querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. O processo, gente, todo processo, ele é proposto, ele é formado por uma sequência de atos. Ele é formado por uma sequência de atos. Ora compete à acusação, ora compete à defesa realizar qualquer tipo de ato processual. Pois bem, o inciso 1 do artigo 60 do Código de Processo Penal, ele está nos dizendo, olha, se por mais de 30 dias, se passados mais de 30 dias, o ofendido, querelante é aquele que propõe a ação penal privada. Querelante é quem propõe, querelado é aquele em face de quem é proposta a ação penal privada. Se passados, uma vez proposta a ação por meio de queixa, ação penal privada foi proposta por meio de queixa, se no curso do processo, desde que tenha sido intimado para qualquer ato processual, se o querelante, se aquele que propôs a ação, se ele deixar transcorrer mais de 30 dias sem realizar o ato para o qual ele foi intimado, o juiz o intimou para a realização de um ato de qualquer natureza, e ele deixou transcorrer 30 dias sem realizar este ato, opera-se a perempção. Então, vejam vocês que ela se refere também a transcurso de prazo, só que ela se refere a transcurso de prazo no curso do processo. O processo já se iniciou. Beleza? Decadência se refere à propositura, perempção se refere a transcurso de prazo no curso do processo. E a prescrição, nós vamos ver logo à frente, vai ser tema da nossa próxima aula. Inciso 5, outra causa extintiva de punibilidade. Outra causa extintiva de punibilidade. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Pela renúncia do direito de queixa ou no perdão aceito, pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Se a pessoa expressamente, se a pessoa se manifesta no sentido de que não vai exercer o seu direito de queixa, ainda dentro daquele prazo de 6 meses, a pessoa se manifesta no sentido de que não vai exercer o direito de queixa, seja essa manifestação expressa, seja por meio de um comportamento incompatível com o exercício desse direito de queixa, neste caso, extingue-se a punibilidade do autor, extingue-se a punibilidade do agente. Vamos lá ao artigo 104, que é o artigo também que nós pulamos, nós estamos voltando ele agora para ficar mais fácil de entender. Vamos ao artigo 104 aqui, que vocês vão compreender. Olha lá. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Se a pessoa manifestou-se expressamente de que, no sentido, dentro desse prazo de 6 meses, se ela se manifestou expressamente no sentido de que não vai se utilizar do direito de queixa, no sentido de que não vai propor a ação penal privada, ela não pode, num segundo momento, exercer esse direito. Por quê? Porque uma vez que ela tenha manifestado que não exercerá o direito de queixa, extingue-se a punibilidade do agente. Extinguida a punibilidade do agente, não tem como ela voltar atrás. Vejam vocês que o artigo 104, ele fala que essa renúncia pode ser expressa ou tácita. O que é a renúncia expressa? É quando a pessoa expressamente se declara. E o que é a renúncia tácita? É quando a pessoa tem um comportamento que é incompatível com aquele que vai exercer o direito de queixa. Olha lá como é que está o parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.
Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. A doutrina traz um exemplo clássico: se suponhamos que a pessoa tenha sido vítima de crime que se procede mediante ação penal privada, portanto, mediante a propositura por meio de queixa. Suponhamos que a vítima deste crime, o exemplo clássico trazido pela doutrina, a vítima deste crime convide o autor do crime para ser seu padrinho de casamento, por exemplo, para ser padrinho de seu filho. Esse é um comportamento típico de quem está renunciando ao seu direito de queixa. Você não vai a um só tempo processar uma pessoa por ter cometido um crime contra você, um crime de ação penal privada, e, ao mesmo tempo, convidá-la para ser seu padrinho de casamento, para ser seu padrinho de seu filho. Esse é um comportamento indicativo de que ela não vai, de que ela está renunciando ao seu direito de queixa. Uma vez adotada essa postura tácita, essa postura por parte da vítima, está extinta a punibilidade. E o réu, o autor do crime, não poderá ser processado. Beleza? Pela renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Aqui, qual é a diferença entre o perdão e a renúncia? Olha lá. Na renúncia, a pessoa abre mão de propor a ação. No perdão, na ação penal privada, e aí agora nós vamos para o artigo 105, vocês lembram que nós pulamos os artigos lá atrás para irmos até eles agora. No artigo 105, já deu 11 horas aqui, mas vamos fechar extinção de punibilidade. Aí a próxima aula a gente vê só a prescrição. O artigo 105, ele fala de perdão do ofendido, perdão da vítima. O perdão do ofendido nos crimes em que se procede mediante queixa obsta o prosseguimento da ação. O perdão do ofendido nos crimes que se procede mediante queixa obsta o prosseguimento da ação. Esse artigo 105, ele tem que ser lido em conjunto com o inciso 5 do artigo 107. Por quê? O perdão, ele é o perdão para que ele gere o efeito de extinguir a punibilidade, ele tem que ser aceito. Aceito por quem? Aceito pelo autor do crime. Vamos lá. A renúncia que antecede a renúncia, ela antecede a propositura da ação. Quando nós falamos em renúncia, nós ainda não temos ação proposta, não. Quando nós falamos em renúncia, nós ainda não temos ação proposta. Uma vez proposta a ação, aí já não se fala mais em renúncia. Por quê? Porque ela foi proposta. Existe a possibilidade de nós termos o perdão. Aquele que propôs a ação, a vítima que propôs a ação, perdoa o réu pelo crime cometido. A renúncia, ela não precisa de aceitação do autor do crime. Já o perdão precisa de aceitação. Por que precisa de aceitação? Porque pode interessar a mim, que estou sendo processado por cometimento do crime, eu não quero ser perdoado. Eu quero provar que eu não cometi o crime. Ser perdoado é um ato de benevolência por parte da vítima. Eu não quero dar esse gosto a ela. Eu não cometi o crime. Para que o perdão surta o efeito de extinguir a punibilidade, eu tenho que aceitá-lo, só que eu não quero aceitá-lo. Eu quero provar que eu não cometi o crime. Ela não fez o favor de iniciar o processo? Se ela iniciou o processo, bom, dentro do processo eu vou provar que eu não devo. Correto? O perdão, ele tem que ser aceito. O perdão, ele tem que ser aceito. A renúncia ao direito de queixa, não. Artigo 106. O
perdão no processo, o perdão no processo ou fora dele, perdão, o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Aqui a descrição aqui está errada, gente. O artigo 106 fala o perdão. Quer ver? Vamos lá, que até eu fiquei curioso. 106. Tem errado aqui nessa inscrição. Ah, não, é isso mesmo. É isso mesmo. A redação está estranha, mas é isso mesmo. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Não tem como se perdoar. Se o crime foi cometido em concurso de pessoas, não tem como eu perdoar, eu, réu, eu, vítima, perdoar a um e não perdoar a todos. O perdão concedido a um aproveita todo mundo. 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Suponhamos que o crime tenha, aí agora já não se trata de vários autores, o crime tem várias vítimas. O perdão concedido por uma das vítimas, ela não impede o prosseguimento do processo com relação aos outros. Nós tivemos duas vítimas, uma perdoou, a outra não perdoou. Com relação a esta que perdoou, está extinta a punibilidade. Com relação aos demais, não, o processo segue normalmente. 3. Se o querelado recusa, não produz efeito. Então, vejam vocês, o perdão ele tem que ser aceito. O perdão tem que ser aceito. Por quê? Mais uma vez, perdão é um ato de benevolência, a vítima é uma pessoa boazinha, uma pessoa elevada, ela me perdoou, não. Eu sou o réu, fui processado, eu quero provar que eu não devo. Então, o perdão ele tem que ser aceito. Parágrafo 1º, perdão tácito é aquele que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação, da mesmíssima forma, enquanto a renúncia, o ato incompatível com o exercício do direito de queixa, ele é antes do processo. Aqui no perdão, é só a gente pensar, aquele convite para ser padrinho do filho não foi antes da queixa, não. O convite para ser padrinho do filho foi no curso da ação penal privada. Parágrafo 2º, não é admissível perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Perdão ele só é possível de ser concedido no curso do processo. Uma vez condenado, com sentença condenatória transitada em julgado, não tem mais possibilidade de ser dado o perdão. O perdão ele não surte o efeito de extinguir a punibilidade quando nós já temos condenação transitada em julgado. Artigo 107, extingue-se a punibilidade. 6, aqui nós já pulamos para o 6, isso. Extingue-se a punibilidade. 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Para alguns crimes, gente, existe a possibilidade do agente se retratar. Em especial nos crimes de calúnia e difamação. Vocês vão ver lá, como eu disse, são 3 modalidades de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Vocês vão ver a diferença entre eles no semestre que vem. O que vocês têm que saber é o seguinte: em 2 desses crimes, que é calúnia e difamação, se a pessoa se retratar do que ela disse, da ofensa cometida, se ela se retratar da ofensa ocasionada à vítima, se ela se retratar, ela é isenta de pena. Então, veja lá, o inciso 6 fala pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. O artigo 143 admite a retratação nos casos de calúnia e difamação. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á
assim, se assim desejar o ofendido, nos mesmos meios em que praticou a ofensa. Não adianta nada se a ofensa tivesse sido dada por meio de um jornal de grande circulação, digamos, o cara não pode cometer o crime de calúnia ou difamação no estado de Minas e fazer a sua retratação, se desculpar, se retratar da ofensa ocasionada por meio do Jornal de Notícias aqui de Montes Claros. Não. Tem que ser pela mesma forma que cometeu a ofensa, pelo mesmo meio que se deu a ofensa, tem que se dar a retratação. Então, a retratação está aí no inciso 6 do artigo 107, é uma outra modalidade de extinção de punibilidade, nos casos em que a lei admite. Então, a lei tem que prever expressamente, para este crime, havendo retratação, a pessoa fica extinta de pena, fica isenta de pena e extingue a punibilidade. Tanto é que vocês veem aí que no 143 não é para todos os crimes contra a honra, é apenas para calúnia e difamação. Beleza? Inciso 9, o inciso 7 e 8 foram revogados. Inciso 9, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Olha só, gente, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Aqui merece fazer uma distinção. O perdão do ofendido, que nós falamos aqui, que é uma das possibilidades de extinção de punibilidade, o perdão do ofendido, ele é dado pela vítima. O perdão judicial, ele é dado pelo juiz. Ele é dado pelo juiz, assim também como no caso de retratação tem que ser nos casos que a lei admite, no perdão judicial também tem que ser nos casos em que a lei admite. No artigo 121, parágrafo 5º, nós temos um caso de perdão judicial, possibilidade de perdão judicial. Como consta lá? Olha lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Mais uma vez, na hipótese, é o parágrafo 5º do 121, na hipótese de homicídio culposo, ou seja, vocês já estudaram culpa e dolo, na hipótese de crime cometido por imprudência, imperícia ou negligência, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Teve até uma atriz global aí, não sei nem quem, não sei o nome dela, não. Ela atropelou o próprio filho. Quando a pessoa passa por um infortúnio desse, aquele que atropela o próprio filho, atirar o carro da garagem, atropela o próprio filho que está lá brincando atrás do carro, cometeu um crime doloso, as consequências da infração atingem a pessoa de tal maneira que qualquer pena que você der para ela é desnecessária. Qualquer sanção penal que você aplicar para ela é desnecessária. Neste caso, o juiz pode conceder o perdão judicial. Ela cometeu um fato típico, ilícito e culpável, ela cometeu um homicídio culposo, está lá no parágrafo 5º, mas ainda assim o juiz deixa de aplicar a punição, aplicando aí o perdão judicial. E quando se fala em perdão judicial, nós temos que fazer referência ao artigo 120, que é o último artigo da parte geral do Código Penal. Ele fala que a sentença que conceder o perdão judicial não será considerado para efeitos de reincidência. Se a pessoa cometeu um fato típico, ilícito e culpável, foi condenada, foi o juiz, se o juiz tiver lhe concedido o perdão judicial, neste caso, por mais que ele tenha cometido um fato típico, ilícito e culpável, essa sua conduta não vai ser considerada para fins de reincidência. Ele vai ser considerado, ele vai ser visto como se não tivesse cometido nenhum delito. Por fim, artigo 108. A extinção de punibilidade do crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este.
Nos crimes conexos, a extinção de punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante de conexão. Olha só, gente. Nós sabemos que nós podemos ter um determinado crime que constitua uma conduta simples, como nós também podemos ter crimes complexos ou crimes que têm agravantes, qualificadoras, que venham a constituir outro delito. O artigo 108, ele se refere a estes crimes, ou cometidos em conexão, ou crimes complexos, e o que ele estabelece? Ele estabelece que a extinção de punibilidade com relação a qualquer destes, a extinção de punibilidade com relação a um, não interfere na punibilidade do outro. Nós acabamos de ver o artigo 107, que ele traz uma série de casos de extinção de punibilidade. Pois bem, se nós temos delitos cometidos em conexão, ou delitos em que um é agravante do outro, ou delitos em que um é pressuposto do outro, a extinção de punibilidade de qualquer um deles não contamina, não gera o efeito de extinguir a responsabilidade do outro. Vamos para exemplos práticos aqui que vocês vão entender. Olha lá, o 108 fala em pressuposto, elemento constitutivo, circunstância agravante e crime conexo. Beleza? Vamos aos delitos aqui. Pressuposto. Furto e receptação. Para se falar em receptação, necessariamente nós temos que ter um furto que o antecede. Não é isso? Pessoa furta e alguém adquire um objeto furtado, ou recebe um objeto furtado. Aí nós estamos diante de crime de receptação. O que o 108 fala? Que a extinção de punibilidade do crime que é pressuposto não se estende ao crime consequente, né? Aquele que vem após o cometimento do crime que é pressuposto. Olha lá, furto e receptação. Suponhamos que nós temos autores diferentes. Se o autor do furto vem a falecer, furto e receptação, é óbvio que nós temos autores diferentes, né? Suponhamos, não, nós temos autores diferentes. Se aquele que cometeu o delito de furto, vindo ele a falecer, com relação a ele está extinta a punibilidade. Essa extinção, ela se estende para o crime de receptação? Não, quem cometeu o crime de receptação foi outra pessoa. É isso que está nos dizendo o artigo 108. Elemento constitutivo, crime de roubo. O roubo, ele é formado pela conjunção, é um crime complexo, pode ser formado por furto e lesão corporal, ou furto e ameaça. Crime de furto e crime de ameaça. Ele é um delito complexo. Se extinguir a punibilidade por qualquer das motivos que nós vimos no 107, com relação à ameaça ou com relação ao furto, essa extinção de punibilidade não contamina o outro delito. Se estiver extinta a punibilidade do furto ou da ameaça por qualquer motivo, essa extinção de punibilidade não compromete o outro delito que conjuntamente constitui o crime complexo. Circunstância agravante ou qualificadora, né? Vamos lá. O artigo 108 também fala de circunstância agravante. Um estupro qualificado por resultado de lesão grave. Se nós tivermos um crime de estupro, qualificado em razão de que no cometimento do estupro foi ocasionado lesão corporal grave. A extinção de punibilidade da lesão grave, por qualquer motivo que seja, por qualquer um dos motivos lá do 107, não leva à extinção da punibilidade do estupro. Não leva automaticamente à extinção da punibilidade do estupro. E, por fim, em caso de crimes cometidos em conexão, nós estudamos conexão. Crimes cometidos em conexão. Se nós tivermos a prática, um homicídio praticado para assegurar a impunidade de um estupro, por exemplo, nós temos uma testemunha de um estupro, a testemunha do cometimento do crime de estupro, e aquele que cometeu o estupro, além de cometer o estupro, vai lá e mata
a testemunha. Por exemplo, a extinção da punibilidade, seja com relação ao crime de estupro, seja com relação ao homicídio, a extinção de punibilidade de um não conduz à extinção de punibilidade do outro. Os delitos são autônomos. É isso que está dizendo o artigo 108. A extinção de punibilidade de um não conduz à extinção de punibilidade de outro em qualquer dessas circunstâncias. Beleza, gente? Olha só, aqui nós encerramos a extinção de punibilidade, eu adiantei bem, adiantei bastante, porque eu queria concluir a extinção de punibilidade. Na próxima aula nós vamos falar de prescrição, que é um tema relativamente complexo, e aí a gente fecha a nossa matéria. Beleza? Algum questionamento aí? Alguma dúvida? Não? Meio acelerado, né? A matéria só é acelerada, mas é porque é muita coisa e tem que ser acelerado mesmo, que senão a gente não vê. Afinal das contas, nós não estamos vendo com a profundidade ideal, mas é melhor do que não vermos. Beleza? Então, bom dia para vocês e até quinta-feira.